Olá, meus queridos. Vamos dar hoje continuidade à leitura do nosso livro A Enciclopédia das Plantas Medicinais, de A a Z, da Olívio. Hoje nós iremos falar de uma planta assim, muito polêmica, que é a cannabis, né? Mas existem assim diversos estudos que comprovam os benefícios da cannabis para a nossa saúde. Existem livros, existem também produtos derivados, né, da cannabis, do canabidiol. Existem produtos de beleza. Então, aqui eu estou mostrando para vocês. Esse é um quadro decorativo, muito lindo, que depois eu vou deixar o link para quem quiser adquirir. Esse também é um livro que fala, assim, dos efeitos terapêuticos, né, da cannabis. Esse aqui que eu vou passar agora é um creme anti-rugas, anti-sinais, com ácido hialurônico e o óleo da cannabis. É um hidratante poderoso. Eu vou iniciar a leitura, porém antes eu gostaria de informar que eu vou deixar no topo dos comentários o link das associações e dos sites, né, que realizam estudos, tratamentos com o uso da cannabis e para diversas doenças. Então, para quem tiver interesse de buscar um apoio, né, para o uso de forma legal, claro, eu vou deixar o link. Aí, se eu não deixar no topo dos comentários, eu posso deixar na descrição, mas vai estar aí em algum lugar. Cannabis sativa. Escolhi esse capítulo para falar de uma planta polêmica e que sofre muito preconceito. Por isso, antes de falar dela, vou trazer duas histórias de pessoas que foram extremamente beneficiadas por essa erva. Uma é a pequena americana Charlotte Figi, portadora de uma forma rara e grave de epilepsia, que leva o nome de Síndrome de Dravet. Até os 6 anos de idade, Charlotte tinha cerca de 300 convulsões por semana. Os espasmos eram tão fortes e tão frequentes que ela havia perdido a capacidade de andar, falar e comer. No Brasil, Miguel viveu uma história parecida. Com apenas 1 ano e meio de idade, o menino tinha 30 crises por dia. Sua mãe Priscila ficou 3 anos sem dormir. Os pais de Charlotte e de Miguel mudaram completamente essa história de sofrimento com uma substância, o canabidiol, CBD. Trata-se de um dos muitos componentes presentes na cannabis sativa, popularmente chamada de maconha, ou ainda de cânhamo, uma planta da mesma família que a maconha. Nos Estados Unidos, elas são diferenciadas por nomes que você já ouviu falar: marihuana, maconha, e hemp, cânhamo. A substância ainda é pouco conhecida e explorada para o uso medicinal, e enfrenta preconceitos por ser confundida com as drogas ilícitas que alimentam o tráfico e a dependência química. Mas a história mostra que a mesma erva, hoje tão combatida e escanteada pela ampla maioria dos profissionais tradicionais de saúde, já foi muito explorada por gigantes da indústria farmacêutica. A verdade é que o uso da cannabis para fins medicinais não é de agora. Veja, há 4.700 anos, os chineses utilizavam a planta para tratar asma, cólicas e insônia. Há relatos, inclusive, de que a rainha Vitória, que usou a coroa da Inglaterra de 1837 até sua morte em 1901, também se beneficiava da planta durante os períodos de cólica menstrual. Da antiguidade para os tempos contemporâneos, a cannabis deixou de ocupar a atenção dos pesquisadores e médicos para alimentar exclusivamente os números de contrabando e comércio ilegal de drogas. Os fins terapêuticos foram substituídos pelos que chamamos de fins recreativos, e com isso muitas pessoas em situação de adoecimento foram prejudicadas por não terem acesso a uma terapia eficaz, de baixo custo e que não causa dependência. A borracha histórica. A questão toda é que, pelos dados históricos, o uso da cannabis como recurso terapêutico foi deixado de lado mais por questões econômicas do que por razões médicas.
Veja, a pesquisadora de cannabis Deborah Borchardt, em um artigo recente veiculado na revista Forbes, informou que ao menos 3 laboratórios hoje gigantes, Eli Lilly, Parke Davis, hoje adquirido pela Pfizer, e Squibb, comercializavam maconha medicinal no ano de 1919. De acordo com Antique Cannabis Book, quase 6% dos medicamentos manufaturados na virada do século continham cannabis de uma forma ou de outra. A Squibb tinha 15 produtos na sua linha. A Parke Davis chegou a 27 e a Eli Lilly vendeu 23 versões diferentes, escreveu Borchardt. Hoje, esse assunto tornou-se um grande tabu. Com raríssimas exceções, nenhum desses grandes laboratórios fala abertamente sobre a utilização no passado da maconha medicinal. Tampouco parecem abertos para uma reabertura das pesquisas do uso da cannabis, financiadas pelas multinacionais. Isso, apesar da ciência não ter mais dúvidas de seus efeitos positivos em doenças como câncer, epilepsia, dores, Alzheimer e Parkinson. É claro que você pode pensar que os gigantes optaram por descontinuar o uso, dado que a cannabis passou a ser considerada um produto ilegal e controlado. Mas não é estranha a desistência dos laboratórios ser focada justo nessa substância natural? Até porque, convenhamos, existem outros compostos potencialmente perigosos e que caíram no uso recreativo, como os da morfina e os anti-inflamatórios. Você já viu algum deles passar por semelhante revisão na conduta por parte das farmacêuticas? Será que é porque as patentes, nesses casos, acarretam milhões e milhões de dólares aos produtores? Bem, para Joseph Morgan, professor da Faculdade de Ciências da Pensilvânia e defensor da maconha medicinal, são 3 razões que estão por trás dessa borracha histórica passada pelos laboratórios. O site Indianapolis Monthly veiculou uma declaração de Morgan sobre quais seriam as motivações para Eli Lilly, por exemplo, tentar quase que ocultar o seu passado com a maconha medicinal e a resistência em retomar a abertura para sua utilização. Abre aspas. Eles, Lilly, não querem admitir que a cannabis era um medicamento tradicional e legítimo. Onde quer que seja legal a cannabis, há uma diminuição nos produtos farmacêuticos. As pessoas preferem tratar depressão com cannabis do que com Prozac. E eles, laboratórios, querem proibir uma competição mais segura. Essas 3 razões, acredito, conseguem explicar um pouco as motivações dos laboratórios. Mas quando você aprende como a cannabis funciona dentro do corpo, sendo um remédio único para as múltiplas doenças, fica um pouco mais forte a suspeita da influência das razões mercadológicas para os laboratórios permanecerem silenciando a cannabis. Os múltiplos efeitos no corpo. O fato é que o canabidiol, CBD, quando bem indicado, pode lhe beneficiar e contribuir sobremaneira para diminuir sofrimentos. Os estudos científicos demonstram uma redução de pelo menos 39% das crises convulsivas, uma das primeiras descobertas científicas mais contemporâneas do canabidiol. Como iniciei essa nossa conversa, o resultado positivo conquistado pelas famílias de Miguel e Charlotte foram comprovado por estudiosos e publicado em uma revista científica, um jornal de medicina da Nova Inglaterra. Realizado com jovens com a síndrome de Dravet, o estudo mostrou que a substância presente na cannabis é capaz de reduzir a frequência das convulsões em 39%. Já se sabe que os resultados positivos podem ser expandidos para o tratamento de outros problemas crônicos de saúde.
Isso porque, além de atuar de maneira bastante eficaz em convulsões severas, o óleo do CBD também tem um efeito importante em ansiedade, insônia crônica, diabetes, hipertensão, autismo, câncer, esclerose múltipla e dores crônicas. A questão toda é que o uso da maconha medicinal só voltou a ser enaltecido graças à atuação dos próprios pacientes. Segundo nossas pesquisas, em 2013, após ver informações na internet sobre testes com canabidiol, a família da brasileira Anne Fischer, também portadora da síndrome de Dravet, decidiu importar dos Estados Unidos o óleo rico em CBD para a criança. Uma das tentativas de importação falhou e o CBD foi barrado na alfândega em março de 2014. O caso, então, foi contado a um jornalista que lançou o documentário Ilegal, no mesmo ano. Com muita luta, a família conseguiu um laudo médico da USP de Ribeirão Preto e entrou na justiça para conseguir importar o produto. O pedido foi aprovado e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começou a receber mais solicitações de pacientes para viabilizar a importação. Em 2015, finalmente, a Anvisa simplificou as regras de importação de produtos à base de canabidiol. As regras ainda são rígidas e o procedimento é burocrático, mas o avanço e os resultados são exponenciais. Para se ter uma ideia, há 5 anos, quando a importação foi liberada, apenas 4 médicos receitavam canabidiol aos pacientes no Brasil. Hoje já passam de 1.000. Mas as estimativas oficiais indicam que menos de 1% dos profissionais do país sabem atuar com cannabis. Eu acredito que o número entusiasta ainda é pequeno diante da variedade de pacientes de todas as idades e patologias que poderiam ser beneficiados com o uso de CBD. E o preconceito, o lobby das indústrias e a falha na formação médica estão por trás desse desinteresse. A ação universal. Foi nos anos de 1960 que os pesquisadores encontraram evidências de que o organismo humano era perfeitamente adaptável a algumas substâncias da cannabis. As pesquisas mostram quais peças faltavam nesse quebra-cabeça. Funciona mais ou menos assim. Quando as substâncias da cannabis caem na corrente sanguínea, elas se ligam aos receptores chamados CB1 e CB2, existentes nas células. Esses funcionam como fechaduras para a chave denominada CBD. Então, os canabinoides da planta são as chaves, que encaixam perfeitamente nesses receptores e irão produzir os resultados desejáveis, sem nenhuma ação psicoativa, ou seja, não dá barato. O encaixe, como a chave na sua fechadura, é perfeito. É como se o equilíbrio fosse restabelecido e a peça que faltava para a engrenagem do seu corpo funcionar fosse colocada novamente. E sabe por que isso ocorre? Porque todo organismo possui um próprio sistema endocannabinoide. Isso significa que nosso corpo produz naturalmente substâncias parecidas com as contidas na cannabis. É o que completa o quebra-cabeça e garante o funcionamento normal do corpo. Muitas pessoas acabam sendo desencadeadas, muitas doenças acabam sendo desencadeadas pela falta dessas substâncias. E quando repostas pelo uso do CBD, por exemplo, a reversão desses problemas de saúde, assim como se tirasse com a mão. Apesar de terem uma estrutura química diferente, os endocannabinoides e os canabinoides, como CBD, são considerados substâncias análogas, ou seja, se comportam da mesma maneira e afetam o organismo também de forma singular. Diferente do que ocorre com o uso de uma medicação sintética, considerada uma espécie de ET para o organismo, as substâncias da cannabis enfrentam menos rejeição e resistência para cumprirem seu papel terapêutico no corpo.
Os cientistas perceberam que o sistema endocannabinoide tem um papel modulador natural, restaurando o equilíbrio na liberação de dopamina, chamada de substância da motivação, que interfere no mecanismo de recompensa do cérebro, também da serotonina, conhecida como neurotransmissor do bem-estar, responsável pela manutenção do estado de humor, e da endorfina, o melhor analgésico natural, e diversos outros componentes da química cerebral via sinapse e pela condução cerebral parasimpática. Essa regulação de estímulos elétricos é fantástica e por isso os resultados são tão poderosos e na maioria das vezes surpreendentes. Para entender um dos efeitos do CBD no organismo, vamos utilizar a epilepsia e o Parkinson como exemplos. Ambos são caracterizados pelos disparos elétricos anormal de um grupo de células cerebrais. Como o sistema endocannabinoide tem essa função de regente, sendo o maestro dos outros sistemas, quando acionado pelo CBD, ele consegue organizar uma comunicação entre os neurônios de uma forma muito mais adequada e sincronizada, assim como um guarda de trânsito em dias de chuva. Quando os semáforos se apagam, ele, com seu apito e gestos, conduzem o carro para a direção certa. Olha só o que conclui um estudo publicado pelo Jornal de Psicofarmacológico, que analisou os efeitos do canabidiol em 119 pessoas com mal de Parkinson. Durante 6 semanas, a equipe monitorou pacientes com Parkinson, divididos em 3 grupos. O primeiro recebeu 300 mg de canabidiol ao dia, o segundo, 75 mg e o terceiro, placebo. Para que não houvesse influência psicológica e sim um efeito farmacológico eficaz, nem os pacientes, nem mesmo os médicos tinham conhecimento sobre quem estava tomando qual cápsula. Essa metodologia de análise é chamada de estudo duplo cego. Os pesquisadores observaram significativa melhora na qualidade de vida, incluindo qualidade do sono, no grupo submetido ao CBD. Antes que você se pergunte sobre dependência e efeitos colaterais como o barato, preciso que você saiba que o CBD não é a parte psicoativa da planta cannabis. Ele não altera a percepção do mundo, não causa dependência, não afeta a memória e, o mais importante, não provoca riscos de superdosagem. O efeito no câncer. O CBD também vem se mostrando efetivo nos casos de câncer, não só por aliviar a dor e estimular a sensação de bem-estar dos pacientes, mas por acionar uma capacidade natural de nossas células, a apoptose, ou suicídio das células cancerígenas. Está sendo testado também um outro canabinoide da planta, denominado THC. Mas precisamos de mais estudos para determinarmos a nossa interpretação sobre os resultados. Quando há um defeito genético ou um dano celular irreversível, nossas células têm o dom de programar a própria morte. Esse processo é chamado de apoptose celular e é fundamental para a manutenção da nossa vida saudável. Isso permite a renovação das células no corpo. Porém, quando a pessoa adoece por câncer, por exemplo, a célula simplesmente perde a sua capacidade de morrer. Além disso, em busca de sua sobrevivência, a célula cancerígena tende a se multiplicar descontroladamente, uma das características do câncer. Um estudo publicado na Associação Americana do Câncer mostrou que pacientes com câncer de mama tratados com CBD tiveram apoptose restaurada, passo fundamental para superar a doença, diminuindo ou mesmo sendo capaz de regredir a progressão tumoral. Também foi constatado que a autofagia celular, quando a célula doente destrói a si mesma, também foi mais frequente nas pacientes tratadas com CBD. Preciso só alertar que, mesmo com inúmeros benefícios comprovados, o canabidiol ainda é encarado com ressalva pela maioria dos médicos.
Isso ocorre seja por medo, por falta de informação ou simplesmente por puro preconceito. Por isso, também é minha obrigação te dar alguns passos aqui, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o uso terapêutico da cannabis. Mostre ao seu médico estudos indicando o potencial terapêutico do CBD no tratamento da sua doença. Mostre resoluções do Conselho Federal de Medicina e outros conselhos regionais autorizando médicos a prescrevê-lo. Mostre casos de pacientes que se trataram com CBD e coloque o seu médico em contato com médicos especializados no assunto e associações, como a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis, Esperança, Abrace e Santa Cannabis, que pleiteiam na justiça o plantio da planta e o apoio aos pacientes. Na versão industrializada, o CBD geralmente é usado na forma de óleo, em gotas. Já existem algumas versões regularizadas no Brasil e vendidas em farmácias sob prescrição médica. Observação que são caríssimos. As instituições já mencionadas também atuam para que o cultivo artesanal e o mais barato seja aprovado pelas autoridades. Nova observação. As associações, caso os pacientes queiram se associar, elas têm autorização para produzir o óleo, para prescrever, os médicos das associações, para prescrever o uso do CBD. Então, para pacientes interessados nesse tratamento, procure uma associação, associem-se e assim vocês poderão ter acesso, a receitas com o medicamento e, caso queiram também, poderão impetrar um habeas corpus com esse pedido, para poder plantar, produzir o próprio óleo. Nesse caso, os juízes, quando permitem, eles recomendam que, aliás, eles exigem que o óleo seja dosado, ele seja levado a uma universidade para ser dosado. E aí, com essa dosagem, o paciente pode utilizar o medicamento com as miligramas certas. Então, o melhor caminho é se associar a uma dessas associações que fazem o uso medicinal da cannabis ou impetrar um habeas corpus com esse pedido. Retomando a leitura. As instituições já mencionadas, acho até que já li isso, também atuam para que o cultivo artesanal e mais barato seja aprovado pelas autoridades. A dosagem e forma de uso variam de acordo com os sintomas a serem tratados. Converse com seu médico ou médica sobre a melhor forma de usar de acordo com o seu histórico de saúde. Se você está gostando da nossa leitura, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Caso você se interessou por esse tema, eu vou fazer uma playlist só com o tema cannabis medicinal. Então, os próximos vídeos prometem. Vou trazer mais informações sobre as associações, sobre artigos científicos com esses estudos. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações e de deixar o like. Ficha técnica. O nome científico é cannabis sativa. Para que serve? Ansiedade, diabetes, hipertensão, autismo, câncer, esclerose múltipla e dores crônicas. Modo de usar: use o óleo de CBD sobre prescrição médica. Converse com um profissional que te acompanhe sobre essa possibilidade ou procure um dos mais de 1.000 médicos que prescrevem o CBD no Brasil. Lembre-se, se você tiver interesse em adquirir um dos produtos que eu mencionei no início do vídeo, os quadros decorativos, o livro para ter mais informações, o creme anti-rugas, anti-sinais, eu vou deixar o link no topo dos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.